Bem-vindos a mais um AP7 Podcast. Se você ainda não me conhece, eu sou o Aleph. Hoje do meu lado a gente tem aqui a belíssima Paula Mello. Prazer estar aqui com vocês hoje e acompanhando esse nosso convidado especial, né? Galera, ó, seguinte, o convidado de hoje é um cara que já foi citado aqui no nosso podcast. A gente estava bem curioso para trazer esse cara. A gente está até bem feliz dele ter aceitado o convite. Hoje a gente vai conversar com ele, com o Alex Salcedo. Seja bem-vindo, Alex. Muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui, né? Fiquei muito feliz mesmo. Não tinha ainda feito um podcast e eu tô aqui, como eu disse, vim com o coração, com tudo aquilo que me transformou para poder compartilhar para a galera poder evoluir também. Pô, que massa. Pra gente começar, eu te chamo de Alex, te chamo de Salcedo aí, o que fica melhor aí? Pode ser Salcedo. Salcedo? Pode Pô, ser que Salcedo. bacana. Pra galera começar a entender um pouco mais aí, conta pra gente aí o que o Salcedo faz hoje. Eu trabalho com inteligência emocional, né? Não era o meu sonho trabalhar com isso. Eu vim de uma carreira bancária, sempre trabalhei na área financeira, tudo. Mas essa parte de trabalhar com inteligência emocional foi porque eu passei por momentos muito desafiadores na minha vida que fizeram com que eu buscasse me entender. Então, um momento que eu parei de olhar para fora e comecei a olhar para dentro para tentar entender por que eu ficava repetindo um padrão, por que eu ficava andando em círculo, por que eu conseguia atingir certos objetivos na vida, mas aquilo ali ainda deixava um vazio muito grande. Eu falei, não, tem que ter alguma coisa para eu entender o que está acontecendo. E aí foi onde eu comecei a buscar muito essa parte de desenvolvimento humano, desde 2007. E no momento que eu fui buscar essa parte de começar a me entender, eu vi que eu tinha um dom porque a galera vinha me pedir ajuda, mesmo no período crítico da minha vida, assim, mesmo em períodos de dores fortes, a galera vinha pedir ajuda. E eu vi que eu tinha uma habilidade muito forte para ajudar essa galera a desenvolver. Então, eu fico muito feliz mesmo, Aleph, de estar aqui, porque percebendo da onde eu vim e do que aconteceu assim lá na minha trajetória, não seria o cara ideal para estar aqui. Mas hoje eu sei que eu tenho algo para passar por tudo que eu consegui transformar. Pô, legal. Hoje a gente vê o Salcedo aí, um cara que dá palestra, um cara que faz live, e é até legal você ter falado um pouco nesse assunto aí, porque parece que você já nasceu fazendo isso, né? Parece que é algo bem natural em você, embora seja uma característica, um perfil que você goste bastante, mas nem sempre foi assim, né? Você comentou que você era bancário antes. Como é que foi isso daí, essa transição aí, cara? Show. Como que funciona? Para contextualizar e o pessoal entender um pouquinho melhor o quanto nós temos um poder ilimitado entre nós. Eu vim de uma criação onde minha mãe é professora, né? Minha mãe, a gente é do interior do Rio Grande do Sul. Minha mãe é professora, meu pai é bombeiro. E aí, dentro de casa, era tudo muito rigoroso. Para vocês terem ideia, mesmo quando eu trabalhava no banco, eu tinha uma crença de capacidade muito baixa. Eu pensava muitas vezes, cara, o que eu estou fazendo aqui não é para mim, não mereço, porque eu tive um crescimento rápido dentro do banco. E tanto que o cargo que eu cheguei, a média do pessoal que chegava levava 10 anos, eu levei 2. Então, quando eu me dei conta que eu estava lá na regional do banco, em 2 anos, fazendo um trabalho que o normal seria 10, eu falei, não é para mim. E da onde que vem isso? Aí vem de toda a parte neural mesmo. O que acontece? Na nossa criação, meu pai era de falar uma vez só. Então, ele era a autoridade máxima, ele falava uma vez, na segunda, se tu não se mexesse, chinelo comia, a cinta comia. O que tivesse na frente. Era exatamente isso. O que tivesse na frente. Era o que tivesse na frente. Em casa era assim, não tinha essa regra não, não tinha ferramenta específica não. Então, tu sabe. Cara, o que tivesse na frente. Que bom ver que mais gente também... Sim, também vivenciou esse tipo. E aí, o que acontece, cara? Eu até brinco com meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos mais velhos e a gente fala, cara, a gente se criou umas crianças tenso, né? Porque, era uma vez, coisas assim... Exemplo, eu fui mal numa prova, na 2ª série. E aí, um dos maiores terrores que os professores podem tocar nos alunos é o seguinte, é falar assim, ó, quem for mal na prova, volta com ela assinada. E aconteceu isso. 2ª série, e nós, como apanhava, né, por qualquer coisa... Eu pensei, nossa, vou morrer apanhando. Ou meu pai vai me surrar de tudo que é jeito, né? E aí eu tive uma estratégia na 2ª série, só para nós entender um pouquinho mais sobre essas crenças, né? E da onde que veio aquela crença de incapacidade.
eu criei uma estratégia. Eu pensei, não vou apanhar tanto dessa vez. Eu vou ir no quartel e meu pai, junto com os colegas dele... Mas vai fazer ele passar vergonha, né? No quartel ainda. Meu pai, junto com os colegas dele, não vai me surrar tanto, né? E aí, o que aconteceu? Eu cheguei lá e quando eu cheguei na frente do meu pai, né, por ele ser muito rígido e tal, eu não sabia o que ia acontecer. Na minha mente passou tudo. Eu tinha aqui 6 para 7 anos. Imagina uma criança, 6 para 7 anos, precisando resolver um problema para poder voltar para a sala. E a pressão muito forte. Quando eu cheguei na frente dele, eu comecei a chorar muito. E aí meu pai falou, o que houve, guri? Por que tá chorando? E aí eu disse, não, é que eu fui mal numa prova e eu só posso voltar para dentro da sala se essa prova tiver assinada. E na hora eu fiquei na expectativa do que ia acontecer e ele falou, o pai não vai te bater. Mas tu pega essa folha aqui, ó. Aí me deu 2 folhas. Olha só, exatamente 2 folhas. Pega essas folhas aqui e tu vai escrever. Frente e verso. Eu sou burro, eu sou burro, eu sou burro. Caraca, eu também já fiz isso, cara. Caramba. Não foi nem necessariamente ser burro, mas eu lembro de também ficar repetindo, não lembro exatamente o que foi, mas eu também fiquei repetindo algo de escrever assim lá atrás e eu odiei demais isso na época. E olha, isso que eu tô falando, eu tenho certeza que pode libertar muitas pessoas. Por quê? Como que as crenças são formadas dentro de nós? Elas são formadas ou por forte impacto emocional. Exemplo, a pessoa está chegando em casa e aí ela sofre um assalto no portão de casa. Tenha certeza que, pelo forte impacto emocional, a próxima vez que a pessoa for entrar em casa, ela vai ter a sensação, ela vai talvez até ouvir som, ela vai ficar atenta, ela vai, digamos, aguçar o sentido dela, porque foi um forte impacto emocional. Então, vai ativar muitas reações químicas. Isso criou uma imagem, né? Dentro do inconsciente dela. Exatamente. Então, forte impacto emocional. E a outra forma, que foi o que aconteceu naquele momento, repetição. Só que meu pai, ele foi tão bom nessa parte de formar essa crença e na real não é culpa dele, já deixo claro isso. Eu amo a vida dele, eu imagino que para ele deve ter sido um desafio muito grande educar os filhos, tudo, porque a criação dele foi muito mais pesada. São gerações diferentes, né? O que as pessoas não entendem. É o que as pessoas influencia não entendem. muito a geração que os nossos pais viveram, né? Para a nossa geração. E isso se reflete nos filhos. E as pessoas não entendem. É igual hoje uma pessoa que está começando a ser pai e mãe, que está começando, né, a criar os filhos, elas não entendem que são gerações diferentes. Exato. E nunca vai ser perfeito mesmo criar um filho. Então, nada é feito proposital. Né? A gente tem que analisar também o que eles vivenciaram antes disso. Porque eles também passaram por experiências que causaram impacto na vida deles e isso reflete com uma repetição, que eu acho que é o que você vai falar da repetição depois de padrão. Exatamente. Aquilo para mim hoje é um ato de amor. Meu pai quis aliviar eu de apanhar e aí fez o melhor dele. Não, vamos fazer o Alex aqui escrever, eu sou burro, eu sou burro, eu sou burro. E ali fixou, porque eu estava sobre forte impacto emocional e ainda repetindo. Sim. Então, quando a gente está escrevendo, e aí já vem uma sacada muito boa. Para você que quer evoluir, para você que quer crescer, tem uma ferramenta que ajudou demais eu transformar a vida, eu já vou passar aqui realmente para o pessoal, é ter um caderno onde você vai direcionar quais as crenças você quer ter. E aí você vai escrever, e aí precisa escrever mesmo. Eu sou, e aí põe a qualidade. Então, da mesma forma que entrou, que foi instalado, eu desinstalei utilizando eu sou inteligente, mas não só repetindo isso, colocando diversas crenças de qualidades. Por quê? A primeira vez que eu fui fazer essa ferramenta, eu não consegui colocar 7 qualidades. E aí hoje vai tranquilo mais de 30. Sim, legal. Faz uns 2 anos que eu faço isso. Eu falo como uma afirmação, né? Aí eu fico fazendo afirmações das qualidades e também do que eu quero alcançar. Então, cada 6 meses, eu leio aquelas afirmações e aí eu refaço com as novas, porque elas acontecem. E é muito impressionante como isso acontece. As pessoas não valorizam 100% como que funciona dentro do nosso consciente, inconsciente, enfim. E é muito legal isso que você falou. É muito show mesmo. Eu achei bem bacana, porque assim, no meu caso, quando eu comecei a explorar um pouco mais esse assunto, eu vi bastante essa parte de eliminar a crença, né? De identificar algo que não rolou legal e tá eliminando. E aí você acabou de citar um ponto aí que você também pode criar uma crença, né? Exatamente. Quando a gente vinha na minha cabeça, pelo menos essa palavra crença, já vinha algo negativo de imediato, porque sempre ela tá eliminando. Mas você também pode criar algo, né? Até achei bem legal isso aí também. Porque, na verdade, a crença, ela diz o que você acredita.
né? Então, você pode acreditar em coisas negativas e coisas positivas. É o teu padrão de mundo. Isso. Sim. Exemplo, tem gente quando vai pedir dinheiro para os pais, e isso aconteceu comigo, eu chegava, mãe, o pessoal lá vai jogar bola e tal, tem algum dinheiro para me dar aí que eu preciso lá jogar? Ela reclamava. Tipo, ela até dava o dinheiro, mas toda vez antes de dar, ela falava, tu acha que tua mãe é banco? Tu acha que dinheiro dá em árvore? E aí na minha cabeça lá, tipo, adolescente, tudo repetindo isso ao longo da minha vida inteira, veio para mim que dinheiro é algo difícil, que realmente minha mãe é professora, logo ela não é banco, ela não tem dinheiro, logo quem não tem dinheiro, eu. E aí tudo isso pode ser trabalhado, né, e desenvolvido para que as pessoas se libertem de uma vida medíocre mesmo, de viver abaixo do que elas poderiam estar vivendo, de começar a entender que o nosso poder é ilimitado, que o que a gente carrega é o natural para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente prosperar. E eu falo isso porque toda a criação de Deus foi feito para prosperar. Tu não vê hoje uma árvore forçando para dar um fruto. É o natural dela. Tu não vê uma nascente forçar para querer evoluir. Ela nascente vai para um riacho, o riacho vai para um rio, o rio vai para uma... Então tudo prospera. Onde que trava é o ser humano, onde a gente consegue implementar crenças de incapacidade, que nem aconteceu no meu caso ali. E acontece com 100% das pessoas. E o que é prosperidade para você? Porque eu acho legal você falar isso, porque tem muita gente que confunde. Uhum. Eu vou esperar você dar seu ponto de vista e depois... Uhum. A prosperidade, para mim, é ter um equilíbrio em todas as áreas da vida, né? Esse é o maior desafio, tu equilibrar todas as áreas da vida. Eu imagino como aquele prato que o pessoal utiliza, às vezes, até no circo, né? Vai um prato aqui e tal. Se tu não der atenção para uma área, é impossível, no meu ponto de vista, tu passar uma noite inteira brigando com a tua esposa e aí no outro dia tu falar que tu vai render 100% no trabalho. Então, a prosperidade, para mim, é tu estar bem emocionalmente, é tu ter um equilíbrio financeiramente, é tu ter um equilíbrio familiar, é tu ter um equilíbrio na área da saúde, né? Para mim, isso é a prosperidade. E esse seria o normal, né? Mas não é o normal. O comum é as pessoas não viverem isso. E elas confundem prosperidade com dinheiro, né? Uhum. Quando você fala prosperidade, você tem que prosperar. As pessoas acham que assim, nossa, estamos falando de dinheiro, não, eu sou pobre e eu não vou conseguir prosperar. Uhum. E prosperidade, eu vejo, como você disse mesmo, é algo que é como uma árvore que dá frutos, e a árvore ela vai dar frutos se ela estiver recebendo a chuva, o adubo, tipo, tudo de forma, né, que seja natural ou não, da natureza, enfim. Mas tudo tem que estar alinhado. Sim. Que não tem como você ganhar dinheiro, por exemplo, se você estiver desalinhado com o seu emocional, né, com a sua família, com o seu relacionamento, enfim. E isso diz muito sobre prosperidade. As pessoas confundem, né, com dinheiro, e que dinheiro, eu não nasci para ser rico. E não é ser rico ou ser pobre, é você ter uma vida próspera, uma vida que você seja feliz. Legal tu tocar nisso, porque neste momento me veio a ideia mesmo de que eu nem cheguei a pensar em dinheiro. Eu vi o dinheiro como, digamos, a parte financeira como uma das etapas, mas não... Mas a maioria das pessoas não vê assim, né? É que a gente tem essa inteligência emocional de ter buscar esse equilíbrio. Mas a maioria das pessoas, não, né? Assim, muita gente ainda acredita que prosperidade vem do dinheiro. E aí trava, né? Porque quando a pessoa fica travada falando assim, não, eu não tenho dinheiro, isso não é para mim, tipo, não, fulano lá teve sorte e tal. E, na real, a energia que ela coloca ali é onde ela perde de estar evoluindo em alguma outra área que vai levar ela a ter uma condição melhor. Você sabe que você falando sobre a sua mãe, eu lembro de um fato com a minha mãe, porque a minha mãe, sempre que eu ia pedir dinheiro, ela falava assim, pede para o seu pai. Então, para mim, mulher não tinha condições de ter dinheiro. Pá. E aí, quando eu comecei a empreender, né, fazer os meus negócios, meu irmão falava, nossa, você é uma burra, tipo, você não vai conseguir fazer as coisas. E isso foi criando ainda muito mais, e mesmo eu já tendo, tipo, 20 anos. E foi uma época que eu até tive que me afastar da minha família para eu poder, tipo, prosperar. Que se eu ficasse pensando como eles, eu não ia ganhar dinheiro mesmo, porque minha mãe, por mais que ela trabalhava fora, sempre era meu pai que ditava, sabe? Dinheiro e tal, não sei o quê. Então, é muito, muito legal isso que você falou, que faz muito sentido. Que forte isso, Paulo. E libertador também, sim, né? Com certeza. Libertador. Assim, hoje você é bem confortável para falar sobre crenças, para eliminar, adquirir, é bem tranquilo para você esse assunto.
Mas em que momento do Salcedo que isso veio, assim? Porque eu acredito que nem sempre foi assim, né? No começo você tinha todas essas barreiras aí também. Mas onde foi ali que você conseguiu entender que o nome disso era uma crença? Como é que foi aí essa transição aí? Top. Então, eu passei numa faculdade federal lá no Rio Grande do Sul e na faculdade tinha um trabalho. Eu não gostava de ler. E, cara, olha como fecha tudo que a gente está conversando. Eu não gostava de ler e hoje eu entendo por que eu não gostava de ler. Porque toda vez que eu aprontava dentro de casa, não que eu aprontasse muito, na real eu aprontava. Eu não gosto de ler, pronto. Não, toda vez que eu aprontava dentro de casa, o meu castigo era sentar na sala com um livro na mão. Eu precisava ler. Então, a última coisa que eu queria era ler. Eu associava a leitura com dor. Aí, qual que é a criança que vai ter gosto na leitura se ela... Tipo assim... Se é um castigo, né? Se é um castigo. É um castigo. Então, longe de mim a leitura. Eu tenho certeza que muita gente vai ouvir isso e talvez vai ver, caraca, aconteceu isso comigo também. Mas aí, o que acontece? Em 2008, teve um trabalho na faculdade que precisava ler um livro. E o livro era Pai Rico, Pai Pobre. Robert Kiyosaki. Inclusive, é um livro que todo mundo deveria ler. Deveria ler, exatamente. Já fica a indicação de livro. E aí, eu li na Obrigado, porque eu precisava de ponto, precisava passar lá, então fiz o trabalho. E naquele livro me despertou o seguinte: trabalhar pela experiência. Tu adquirir conhecimento para coisas futuras que você pode fazer. E olha que legal. Eu pensei, caramba... Eu comecei a observar meus colegas e todo mundo estava simplesmente focado em fazer a faculdade, mas sem pensar o pós ou o que tu vai utilizar lá na frente. E eu falei, eu não vou ser mais um que simplesmente vai focar só na faculdade agora e lá na frente já não vai sair direcionado para alguma coisa. Que curso que era? Administração de empresas. E aí eu fui procurar um estágio. E foi muito legal porque... Um amigo meu estava saindo da regional do Banrisul, que é um banco que patrocina o Inter e o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. E aí ele me chamou, foi bem no momento assim, que eu determinei que ia procurar um negócio e ele me ligou, cara, olha só, eu estava pensando aqui, eu sei que tu faz administração, a gente está precisando de um estagiário aqui, e ia trabalhar na regional. Então o conflito também de mentalidade ali foi muito bom, eu aprendi muito, cara, muito, muito mesmo, porque eu trabalhava com um alto escalão do banco, e sendo estagiário, mas eu estava naquela frequência, eu estava naquela sintonia da galera de tentar entender muita coisa. E dali eu fui contratado pelo Bradesco. Então, no Bradesco aí aconteceu o fato de eu crescer muito rápido e eu começar a travar, de falar, calma aí, mas isso não é para mim. Como assim? Eu cheguei muito rápido e tal. E aí foi o momento que eu fui buscar entender. E aí já era 2009, por ali, 2010, 2011. E aí eu fui investindo. E o que eu pensei? Não, eu sentia que tinha um vazio dentro de mim. Então você já tinha um resultado legal ali, você já era, na teoria, confortável ali com o cenário que você vivia no banco ali? Já, assim, mas o vazio... confortável que eu digo, você tinha uma remuneração legal, assim, mas não estava satisfeito ainda, estava faltando algo ali. Isso, era exatamente esse ponto. Eu vi que tipo era legal, mas ainda tinha alguma coisa estranha, e era algo interno. Daí eu pensei, não, quer saber? Quem sabe é que eu não tive validação do meu pai. Então eu pensei, se eu me tornar um cara bem sucedido financeiramente, o meu pai vai me validar. E aí foi o que eu busquei. Durante 7 anos eu comecei a trabalhar com marketing de relacionamento em paralelo ao banco e eu tive um resultado muito legal ali também. E aí chegou um ponto que eu atingi uma liberdade financeira, onde eu já tinha uma qualidade de vida muito boa. E eu lembro que eu calculei, eu poderia ficar 2 anos sem trabalhar e estava tudo ok, eu conseguiria me manter. E eu vi que eu estava bem financeiramente, tudo, e aquilo não mudou, cara. Não foi por causa do dinheiro que meu pai me validou ou deixou de validar, não foi por causa do dinheiro que minha mãe me validou ou deixou de me validar. E eu vi que aqueles longos anos que eu não tive final de semana, que eu trabalhei de segunda a segunda, que eu corri atrás de dinheiro, é como se tivessem tirado o chão. E aí eu fiquei com um buraco ainda maior. Porque eu falei, caramba, se eu corri atrás, deu resultado. E agora, o que eu faço? Tem até um meme, né? E agora, o que eu faço? É, como se fosse uma frustração, né? Foi uma frustração muito grande. E naquele momento, acabei até terminando um relacionamento, eu resolvi voltar a fazer faculdade e eu comecei a sentir uma dor muito forte. E aí eu caí em depressão. E aí já era 2015.
eu resolvi voltar à faculdade, sabia que teria para me manter nos últimos 2 anos de faculdade, e neste momento eu dei um jeito, cara, de começar a buscar o que é que estava acontecendo. Só que na depressão, eu ficava cada vez mais fechado. E aí vinha ideias de que a dor que eu queria sarar, eu tirando a vida eu conseguiria. Então, por vários momentos me veio essa ideia de tirar a própria vida, de chegar na ponta do prédio, subir lá, ficar refletindo, pensando como que seria. E na real não era nada mais do que naquele momento que eu ficava pensando como seria eu morto, eu me vitimizando em relação a tudo que eu poderia fazer, né? Ou crescer, ou evoluir. E aí foi o momento que eu quis buscar Deus, porque eu vim desde criança ouvindo sobre Deus, que existia um Deus e tal, e eu quis, cara, saber se realmente ele existia. Comecei a orar e tal, e aquilo não... Para mim, a impressão é que a minha oração não passava do teto. Então, não sentia nada disso. E a minha vida, tudo que eu escutava na infância, que eu era burro, que eu era sem serventia, que eu era um inútil, começou a fazer muito sentido. Parece que eu estava vivendo assim, ó, sendo aquele burro, aquele inútil, aquele sem serventia, e ainda mais no meio da depressão. E o dinheiro que eu tinha, eu comecei a buscar fugas e eu consegui gastar ele em menos de 1 ano. Só que, além disso, eu comecei a pegar empréstimo do banco e entrei no endividamento. Então, eu saí de uma situação confortável financeiramente para uma depressão na parte financeira também. E toda a minha vida parecia que estava ladeira abaixo. O curioso é que você tinha um emprego assim que, vamos colocar, Muita seria gente. desejado por muita gente, né? O banco ainda tem aquela visão que trabalha, entra 10 horas, Não. é verdade isso? Pior que não, né? Mas Entra- as pessoas ainda têm essa visão de que que entra trabalhar no 10 horas banco da é manhã. tranquilidade. Não, eu viajava muito ali na época do banco, então... E mesmo aí estando num emprego top aí, vendo pela galera, acabou vindo esse problema aí da depressão. Pô, Veio. que curioso esse assunto. E quando que você sai da depressão? Assim, como que foi essa transição? Porque você fala que começou a buscar Deus e não se conectava 100%. Sim. E quando que começa essa mudança mesmo? Então, eu comecei a pedir respostas que nunca vinham e eu achava muito estranho isso, porque até hoje é muito normal as pessoas falarem que enxergam Deus, que se conectam e tal. E para mim estava muito distante. E aí o que aconteceu? Nessa ideia de tirar a própria vida, um amigo meu me pediu ajuda, porque o amigo dele estava querendo tirar a vida dele. E aí eu falei, opa, nisso eu sou bom. Eu tenho até umas ideias aqui, a gente pode Olha trocar isso. ideia. Trocar figurinha. E aí eu fui, e esse cara me pediu ajuda porque eu já estava estudando desenvolvimento humano, eu já estava querendo entender sobre o que se passava dentro. E aí, quando eu cheguei para conversar com esse cara, eu não falei nada, porque uma das coisas mais enjoadas que acontecia comigo, quando eu estava ali, eu queria só ficar quieto, que ninguém viesse falar comigo. Então, eu só fiquei no mesmo ambiente que ele. Até o momento que ele puxou uma conversa, a gente começou e eu consegui ajudar esse cara. E aí, naquele momento, deu alguns cliques. Que toda a dor que eu tinha passado até ali, ela tinha um sentido. E como eu fui um cara muito, digamos, travado, não só na parte de capacidade, mas em diversos bloqueios, e eu creio que até o resto da vida a gente vai evoluindo, né? A gente vai se renovando pela nossa mente, eu vi que tinha sentido a minha vida. E aí, cada vez mais começou a vir uns casos assim, de ajudar as pessoas, dos maiores casos aí que vocês possam imaginar. Caraca, e isso no offline, lá atrás, né? Isso. Porque a gente vê hoje no digital você fazendo bastante disso, contribuindo bastante nessa parte. Mas então lá atrás foi onde nasceu isso aí. Foi pra galera mais próxima, assim. Foi Entendi. pra tipo... E foi um remédio pra sua dor também, né? Exato, cara, Foi um exato. remédio pra sua dor. Quando eu me coloco à disposição de ir lá e ajudar o cara, eu também tô sendo curado de muita coisa. Né? Eu tô sendo curado de diversos traumas no momento que eu me coloco em ação e à disposição de fazer o meu melhor pela vida dos outros. E se tu for ver, né, o maior líder que já passou nessa terra, ele viveu dessa forma, né, na parte de se doar pelos outros, de servir o outro. E foi muito bacana, porque daí, a partir daquele ponto, veio um crescimento. E eu comecei a reparar cada vez mais padrões de comportamento, vícios emocionais. Né? O que é um vício emocional? Exemplo, aquela pessoa que trata todo mundo bem fora de casa e dentro de casa ela explode com facilidade.
aquilo ali, ela só está alimentando algo que ela aprendeu de alguém, de um pai, de uma autoridade, durante a criação dela. Então, todo momento ela busca algum momento para ela explodir, para alimentar esse vício emocional. Então, é muito forte isso. Eu comecei a perceber direto na minha vida isso. E aí foi muito legal, cara, porque neste momento eu aprofundei. Eu falei, Deus, me dá um direcionamento agora. Eu já tinha saído do banco. Eu fiz uma mentoria com um cara lá dos Estados Unidos. E lá nessa mentoria eu conectei com algumas pessoas e eu fui convidado a dar uma palestra em Nova York. Então, para estar sendo convidado para dar essa palestra lá, eu comecei a perceber que muito já tinha sido restaurado dentro de mim. E foi muito bacana, assim, poder estar indo para lá, tipo, ajudar a galera lá do outro país e tal, e de um suicida se tornar um palestrante internacional. E aquilo ali mexeu demais comigo. Tanto que quando eu voltei dos Estados Unidos, aí eu trabalhava numa empresa de agricultura de precisão, eu não consegui ficar naquela empresa. Eu simplesmente falei para o meu time, eu coordenava um time lá nessa empresa, eu simplesmente, vou descer ali, eu já volto. E eu fui lá e pedi demissão, falei, quero as contas, isso e aquilo. E quando eu estava voltando na escada, eu falei, cara, o que eu fiz? Até hoje eu não entendo direito o que eu fiz ali. Mas era o desejo ardente, cara, de me colocar à disposição, de ajudar pessoas a não tirarem a vida, por saber que todos nós temos esse potencial incrível e a gente pode ressignificar e também implementar novas crenças, que a nossa capacidade é incrível. Então, não fazia sentido eu ficar num lugar fechado, preso, sendo que a mensagem que eu carregava de transformação poderia impactar muito mais as pessoas. Daí, depois desse pedido de demissão, comecei a trabalhar direto com isso, mas atendendo 1 a 1. Até que chegou o ponto que eu não dava mais conta, e aí eu comecei a fazer palestras, comecei a fazer mentorias, e mesmo assim continuando atendendo a galera 1 a 1. E o fato mais marcante nesse período foi em 2019, onde eu já estava morando em Porto Alegre, né, por causa de uma palestra minha, um diretor de uma empresa me chamou, ele tem uma rede de vestibulares, de cursinho preparatório vestibular, lá no Rio Grande do Sul. Ele me chamou para fazer a parte comercial e ele fazia todos os bastidores, tudo que eu precisava de material, de sala e tal, toda a estrutura era com eles e eu fazia a parte comercial deles. E aí foi muito legal, porque daí em Porto Alegre, que eu estava com toda essa estrutura, estava fazendo um trabalho legal também dentro da empresa, eu comecei a pedir o direcionamento, o que Deus queria. E aí eu tive uma experiência muito bacana, cara, muito bacana, que foi através de um sonho, que Deus apareceu e me chamou de hospital abandonado. E daí, tipo, para mim não faz sentido, sabe? Eu tava há meses ali, tipo, pedindo um direcionamento e não fazia conexão nenhuma com o que eu tava pedindo. E aí eu lembro que eu chorava muito e realmente era... tipo, para mim foi realmente uma experiência top com Deus, assim. Porque eu chorava muito, eu sabia onde é que eu estava no quarto, eu sabia exatamente o que estava acontecendo, eu tinha uma paz muito forte que eu não consigo explicar, e aí isso me dava certeza de ser Deus ali naquele momento. E caiu frases do teto, e uma frase falava o seguinte: um hospital abandonado tem vários espaços para ajudar várias pessoas. Aí no lado, um hospital abandonado tem vários leitos para salvar várias vidas. E no meio, mas como está abandonado não serve para nada. E aí, para mim ficou muito claro que o que eu tinha que fazer era acelerar em relação à mensagem que eu carrego. E aí foi legal. A partir disso, criei uma mentoria, que é a Tudo Posso, que é focado diretamente em comportamento humano, focado diretamente nessa parte de bloqueios emocionais. Cara, é até gratificante Nossa, ver pessoas assim com esse objetivo hoje, porque assim, esse assunto é um assunto muito delicado. E a própria sociedade em si, ela não está preparada para aceitar esse tipo de problema, né? Parece que esse problema ele só existe depois do suicídio, né? E dentro desse processo parece que é brincadeira, parece que a pessoa está com uma vontade, a própria sociedade ela não aceita que essa pessoa tem essa dificuldade. E aí depois que acontece o pior, que chega a ser o suicídio, que a pessoa fala, pô, tava com depressão, tava com isso. Então, é legal saber que existem pessoas que estão em busca de
de mudar isso daí, de fazer essa diferença. Eu sempre digo que inteligência emocional tinha que ser uma matéria da escola. Nossa, certeza. Porque se todas as crianças, desde de pequenos, eles já entendessem várias coisas, porque assim, o ideal seria os pais terem toda essa inteligência emocional para poder criar os seus filhos. E mesmo assim, tem muitos desafios, porque quando você fala com outro ser humano que não dependa só de você, várias coisas interferem no cenário, né? Mas o ideal era as crianças saberem sobre inteligência emocional. Né? Elas identificarem isso, como se conectar realmente com Deus, não buscando a religião, mas sim espiritualidade. Sim. Porque, como você falou, tem muita gente que acha que se conecta, que eu falo com Deus todo dia. Não tem noção de como isso pode agir. E é algo muito fantástico, assim, né? Essa conexão. A conexão ela é direta. Né? Na real, a gente tem mais a questão de igreja, no meu ponto de vista, é mais para ter uma comunhão ali, tu ter pessoas alinhadas com o mesmo pensamento. Mas, no meu ponto de vista, a comunhão é direta. Tu não precisa estar dentro de uma igreja para ter a comunhão com Deus. Sim, exatamente. Então, que foi o que aconteceu na minha vida, sabe? O momento que eu consegui conectar não foi quando eu estava dentro de uma igreja, foi o momento que eu busquei diretamente a fonte, assim, sabe? E qual o cenário que são as pessoas que hoje buscam você? Em qual cenário elas estão? Elas também estão em depressão ou elas querem realmente saber mais sobre essa inteligência emocional mesmo? Eu pego pessoas ali de diversos níveis, assim, como eu nem tenho classificado os níveis, mas pega desde pessoas que não entendem por que procrastinam demais na vida, pessoas que ficam andando em círculos sem saber o porquê que isso acontece, ou chega num patamar. E aí, no meu ponto de vista, fica muito tranquilo de trabalhar, porque eu passo para elas e dou o direcionamento do que eu vivi, do que eu fiz para sair disso. Então, pessoas que chegam a um certo ponto e não conseguem evoluir. Parece que ficam lutando, exemplo, ou no relacionamento, ou na parte financeira, ou qualquer área da vida. E há pessoas que, exemplo, eu tive uma aluna que durante mais de 20 anos ela foi abusada pelos tios. Então, o que aconteceu? Ela carregava todo esse fardo emocional até alguns meses atrás na vida dela. E quando ela entendeu o poder de ela olhar para dentro e conseguir restaurar tudo isso, foi libertador demais, assim. Só que olha o que é o vício emocional. Ela foi maltratada, abusada durante a vida inteira. Quando ela teve a opção de escolher um marido, adivinha? Ela foi lá e escolheu um marido abusador. É abusador. Porque se você não quebra esse padrão, esse vício, ele vai se repetir. E é o que as pessoas não entendem também, né? E foi muito libertador, assim. E, nossa, é gratificante demais ver essas pessoas libertas, porque hoje ela atua e ela trabalha com mulheres, ela tem a mentoria dela para restaurar a vida de mulheres que também sofreram toda essa parte que ela já vivenciou. Nossa, é muito legal de ver isso. Então, é de diversos casos, assim. De suicídio também tem bastante, então... É que eu acho que entra num cenário que as pessoas elas precisam se identificar demais, né? Vamos supor, uma pessoa que está depressiva, dificilmente ela vai entender que ela está depressiva, né? Ela sabe que ela sente algo muito... sei lá, tô aqui, não consigo falar, tô triste, tô sentindo um vazio, mas às vezes ela acha que, não sei, é um tempo, é um momento, e para até ela procurar essa ajuda, né? Para entender isso, né? Então, eu acho que a pessoa depressiva e ela já no cenário do suicídio, ela ainda tem um pouco de dificuldade para procurar isso, né? Esse tipo de ajuda. Eu acho que até a maior dificuldade é no homem. Assumir. É no homem. A mulher ainda tem aquele lado de querer pôr para fora, falar. O homem, quando dá algum problema, qual que é a ideia? O cara se fechar, o cara ficar mais na dele. Então, mas tem da mulher também não querer abrir, querer levar, aguentar tudo sozinho. E aí vai como uma panela de pressão, né? Cada momento que tu vai deixando isso passar, que tu não busca ajuda, vai chegar um momento que vai explodir, né? Sim. Eu tive 3 pessoas que foram fundamentais nesse processo, assim. Eu fiz um processo de coaching que, na época, para mim, eu estava endividado, não tinha dinheiro, mas eu dei um jeito de conseguir empréstimo com familiares, assim, para poder estar fazendo. E ali eu vejo o quanto valeu a pena ter alguém que me acompanhava diretamente para trabalhar a minha identidade, bem o ser. A gente tem crenças primárias, né? Ser, fazer e ter. Então, ela focou diretamente no ser, que era totalmente destruído. Teve a Aisha, minha esposa, que ela... Nossa, eu sou eternamente grato e preciso realmente fazer ela viver o melhor dessa terra.
né? Que Deus use a minha vida cada vez mais para ela ser amada, para ela ser abençoada, porque ela passou os momentos mais desafiadores comigo. E também teve um amigão meu assim que toda hora queria saber como é que tava, como é que estavam as coisas lá. Pô, e, cara, como é que foi quando você começou a entender que o seu trabalho era totalmente impactante na vida da pessoa? Lógico que você contribuía bastante para aquela dor, para aquilo que ela estava precisando, mas quando você teve noção que você estava diretamente ligado àquele problema, àquela solução que aquela pessoa precisa, como é que foi isso na sua cabeça também? Então, no início, até... digamos, Porque eu acho que não tinha tanto esse tamanho de imediato, né? Hoje você consegue ter uma visão melhor, mas acredito que no início era contribuir com algo que você já viveu, não tinha tanta proporção, assim. É bem isso, Aleph. No início era, digamos, não, é normal, ajudei o cara, tipo, foi algo que eu também resolvi, é normal. Mas depois eu comecei a perceber o impacto que essa pessoa gerava ao redor, nos familiares, nos amigos, no trabalho dele. Então, aí tu começa a ver uma proporção grande do que é ressignificar alguma coisa que está te travando, que está impedindo tu ir além. Aí que tu começa a ver o quanto é libertador a pessoa, exemplo, que foi abusada durante 28 anos, se libertar dos abusadores. Ela começa a respirar novamente. E isso aí é sufocante. E aí, olha só, essa pessoa que se libertou, olha o impacto que ela está fazendo hoje com mentorias para 50, 40 mulheres. Essas mulheres também vão refletir. Então, é como se fosse uma gota caindo na água e esse movimento vai atingindo pessoas que tu não vai saber onde vai chegar, sabe? Você acredita que essas ferramentas digitais também que a gente vive hoje contribuem para eliminar um pouco esse vazio também dessa galera? Ou dificulta? Porque no passado não tinha nem a internet, né? O pessoal ficava totalmente escondido. Hoje, pelo menos, as pessoas conseguem se conectar sem sair do lugar. Eu acho que facilita para o lado da pessoa buscar informação, mas dificulta no lado da pessoa se isolar. Que é um dos maiores desafios, né? A pessoa conseguir fazer isso aqui que a gente está fazendo, tá olho no olho, tá junto. A energia é diferente, a coisa muda, a pessoa começa a criar novos caminhos neurais, né? Tipo, aquela pessoa que vai sempre no mesmo trajeto para casa, ela tem um caminho formado já na mente dela, tá? Ela já vai no piloto automático. O maior desafio hoje é as pessoas desligarem esse piloto automático. É se propor a fazer coisas novas, é se propor parar um pouquinho. Tipo assim, às vezes ela se doa tanto pelos outros, mas ela não tem um final de semana para investir nela, para ela olhar para dentro. Às vezes ela faz por todo mundo. Alguém pede ajuda, ela para tudo que está fazendo e está lá. Mas ela não tem real para investir no lado emocional, dela parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Então esse eu vejo que é o maior desafio. Mas o lado de propagar a mensagem que existe algo que sim, tem como reverter tudo isso, isso é ótimo. Até, cara, eu sei que trabalho com tráfego, estou precisando Sim. até. Pô, que legal, que bacana. E deixa eu perguntar uma coisa, não sei se você sabe, mas Alphaville é um dos índices maiores de suicídio, né? Isso foi intencional, você vir para cá ou não? Nossa, eu fico, por um lado, muito feliz de saber, eu não sabia, porque é o seguinte, depois dessa experiência que eu tive com Deus lá, eu comecei a fazer um curso, e nesse curso era um curso do Pablo Marçal, e no meio da aula, assim, eu peguei o celular, e daí eu vi que ele tinha recém-aberto uma caixinha de perguntas e ele estava respondendo. Eu falei, quer saber, eu vou mandar uma mensagem para ele. Então não foi intencional, eu só mandei uma mensagem para o Pablo, ele tinha o quê? Uns 200 mil seguidores na época, e eu falei... agradecer algumas coisas, falar, se eu for aí e tal, a gente consegue, olha a minha cabeça, mas vamos embora. Já estava destravado da capacidade. Mas se eu for aí, a gente consegue um tempo para conversar. E aí ele só curtiu. E a curtida dele fez eu tomar uma ação, porque na hora eu falei que vou comprar as passagens. E comprei, era domingo, comprei para quarta-feira as passagens. E foi... Ciente que ia rolar o café. Certo? Pablo, meu brother aqui, ó, faixa. E aí o que aconteceu? A pandemia, tava tudo parado por causa da pandemia. O local que eu trabalhava também estava fechado por causa da pandemia, que ia durar só 2 semanas.
né? E aí eu pensei, não, dá bem o tempo de eu ir para São Paulo e voltar. Comprei a passagem de quarta e ia voltar no sábado. E aí, olha a minha ideia, tudo eu bolo um negócio assim, aqui dá tudo certo. A minha ideia era sair às 6 da manhã, foi o horário que eu comprei a passagem. 6 da manhã de Porto Alegre, chegava aqui, era 7h30, mais ou menos, 8 e pouquinho eu tava aqui. Tava aqui já na frente do Pablo. Tomando café com o Pablo. 6 horas, voo cancelado. Eu falei, não acredito. Já começou a estragar o meu plano, né? Aí, o próximo voo era às 9. 9 horas, voo cancelado. Eu não sei se eles estavam esperando encher o voo para partir, mas eu acho que foi isso mesmo. 9 horas, voo cancelado. O voo foi para as 11, cancelado. 1 hora da tarde, foi cancelado 3 vezes. A 1 hora que foi sair o voo. Aí pensa, minha cabeça, aí ferrou tudo, o que eu tô fazendo, não sei o quê. Cheguei em São Paulo, parei na frente da plataforma, e aí me bati, e era umas 5 da tarde já. Eu falei, nossa, o que eu tô fazendo? Que vergonha, nada a ver. Olha as ideias, da onde que eu tirei isso? Eu liguei pra Aisha, amor, seguinte, tô aqui na frente, mas tá me batendo uma vergonha, não sei por que eu fiz isso. A Aisha no outro lado falou, não, tu já gastou, agora vai. Tipo assim, já tá aí. Aí falei com um irmão meu, daí pensando, não, agora o meu irmão mais velho, né, minha referência, o cara vai me incentivar. Ele falou, o que tu tá fazendo? Tu vai matar o pai e a mãe. Por quê? Porque em Porto Alegre eu estava muito bem estruturado financeiramente, qualidade de vida, um monte de coisa legal, assim. E ele falou, mano, agora que tu se organizou, tá top tua vida. Cara, o que tu tá fazendo aí, mano? Daí eu falei, não, beleza, só queria o incentivo, mas tá certo. Desliguei. E das pessoas mais próximas, né? Quando a gente sente essa necessidade, a gente vai naquela galera mais próxima ali. E olha o que é a questão de mentalidade. Por proteção dele, ele queria que eu não fosse... Sim, jamais querendo mal, né? Mas sim querendo bem mesmo, Exato. Né? Aquilo algo que era mais seguro, né? E aí, cara, mais uma vez, eu sentei na frente do banco da plataforma da P1 ali ainda. Aí fiquei olhando, daí falei, quer saber? Vou pedir na fonte. Mais uma vez fui falar com Deus e neste momento escuto um barulho de carro diferente. E aí me chamou a atenção, eu abri, sabe quando tu olha e olha de novo, assim, tipo... Aí foi aquele momento que eu olhei e eu vi que era o Pablo e o filmmaker dele, assim, no carro. Aí eu falei, não faz sentido. Não faz sentido eu ter vindo de Porto Alegre a São Paulo, ficar com vergonha de subir daí na plataforma, falar com o pessoal, e o cara vai passar na minha frente, eu não vou fazer nada. Porque eu poderia ter ficado quieto ali. Não, outra hora eu falo com ele. Daí eu fui, peguei uma mochila, a mala, pensa, na cabeça do Pablo, né? Vendo um cara cheio de mala ali. Aí eu falei, ô Pablo, tudo bem? Meu nome é Alex, sou de Porto Alegre, vim aqui te dar um oi e gostaria de saber, se tiver algo que eu posso servir, ajudar aqui na plataforma, eu estou à disposição. Aí ele me deu uma olhada, ele falou, tu mexe com o quê? Daí eu falei, a gente começou, vamos subir lá. E aí, que não é o normal, né? Ele recebeu o pessoal lá, me chamou para subir, conversei ali com o Nésio, com o Dan, com o pessoal ali da antiga, dos gestores, e aí tinha trabalho para eu ficar. Então eu fiquei aquela semana, aí depois o meu voo foi cancelado no sábado, aí eu falei com o Nésio, se tiver mais trabalho aí eu fico mais uma semana. E aí a Aisha veio para cá, daí a Aisha também conheceu o pessoal, e aí foi muito legal, porque toda aquela galera que eu via só na internet, comecei a encontrar ali dentro, normal, assim, Joel J, o Thiago Negro, o pessoal tava ali naquela época, né? E aí eu, caramba, que massa isso. E a partir daí eu chamei a Gabi, que é a minha prima também, para trabalhar, e a Gabi ficou trabalhando na plataforma, e eu voltei para o Sul. No dia que fechou a empresa lá... E curtida que fez a diferença, hein? Cara, pra te ver. O que uma curtida fez? Eu vejo muito a questão de passo de fé, sabe? De tu se colocar em novas oportunidades, de ir pra cima, sabe, cara? Tu não sabe o resultado que vai ter. Não, até me veio algo na cabeça aqui, porque a curtida é algo tão simples que a gente pode entregar, e às vezes a gente fica negando isso para as pessoas, sabe? E não sabe o bem que isso pode fazer, né? É verdade. E mesmo ali no dele, né? Que poderia ter sido a social media. Tipo... Podia ter sido um assessor. Quero agradecer essa social media. Podia ser, mas fez total diferença. Opa, com certeza. Não, e aí foi muito bacana, porque o dia que fechou... E aí eu vejo como as coisas se conectam, né? Porque o dia que fechou a empresa que eu trabalhava lá em Porto Alegre, eu recebi a ligação da plataforma para voltar, porque ia ter o La Casa 1.
E aí a Aisha estava em Santa Maria, eu estava em Porto Alegre. Daí ela falou, eu vou levar mais uns dias para voltar para... eu tenho algo para te falar, eu vou levar mais uns dias para voltar para Porto Alegre. Daí eu falei, eu também tenho algo para te falar, eu tô indo morar em São Paulo. Daí no outro lado ali, mas como assim? E tal. E aí eu vim, cara. E aí foi aquele momento muito especial, porque passei lá casa, comecei a trabalhar com o Júnior, gestor dos negócios ali do Júnior e da Keila, fazendo a parte dos bastidores, acompanhando o aluno, organizando a casa, e foi muito especial, foi muito bom ter trabalhado com eles. Antes disso, você não tinha nenhum interesse no digital em si, né? Não tinha esse consumir o digital, mas não tinha essa visão que você tem hoje, de né? trabalhar, exato. E aí, como é que foi? Pior que você chegou num ambiente com uma ambiência totalmente braba. Digital, que você totalmente braba, mais ou menos com uma pegada de algo que você já fazia, que era transformar vidas, só que um alcance absurdo, né? Você tava no meio de uma galera ali que arrastava a multidão. Exatamente. Cara, eu tenho hoje muito claro que a minha vinda para São Paulo é para potencializar a mensagem que já está dentro, sabe? Porque talvez lá no Sul levaria... Sempre chega um pouquinho com... Chega no delay, né? O que acontece aqui leva um tempo a mais para acontecer lá. Não é o primeiro que fala isso, hein? O governador do Rio Grande do Sul. Vamos acelerar as coisas lá, hein? Já não é o primeiro de lá que fala que tem um delay para as coisas chegarem lá, hein? Entra em contato aqui, a P7. Se quiser vir aqui participar do nosso podcast também e contar aí o porquê desse delay, mas já não é o primeiro que diz isso. E aí hoje eu vejo que tem esse potencial de exponencializar toda essa mensagem, né, cara? Que é uma mensagem libertadora. O que eu trago é aquilo que me libertou mesmo. Então, foi assim, cara. Foi assim que eu cheguei aqui, comecei a trabalhar, daí com o Júnior e com a Keila, daí chamei o Vini para estar aqui. O Vini é um cara incrível. Aí eu fui para uma dispensa aqui, que era o que deu para alugar no momento. E, cara, foi muito bom, porque eu não tava nem aí o lugar que eu ia dormir, que nem a gente comentou. Isso é legal você deixar claro também, que você não veio passar férias aqui, né? De momento não, algum. E nem mesmo condição financeira. Porque a galera acha que talvez você ficou aqui porque ganhando, né? Já trabalhando em Alphaville, né? Lá era ajuda de custo. Eu posso falar aqui aberto? Pode, uma ajuda de custo, gente, para morar em Alphaville. Para morar em Alphaville. Começava em 1.600. E o valor do aluguel era 1.100 ou 1.200. Fora se alimentar, né? Pegar o Uber. Pegar o transfer e tal. Então... E tem que ser Uber, né? Porque transporte público não funciona, não rola aqui. É verdade. É bem desafiador mesmo. E é legal de ver o quanto... A mensagem, assim, né? O quanto a gente pode ir além do que a gente imagina. E para sua esposa lá, para Aisha, como é que foi? Vem para São Paulo, ela aceitou isso aí de imediato. Como é que foi isso em casa lá? Então, teve o desafio inicial. Daí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu tô indo para ver. Eu, se tiver que pagar o preço ali, eu que vou pagar. Então, eu tô indo para ver, qualquer coisa a gente decide mais para frente. E aqui começou a abrir muitas portas, porque... Na primeira semana que eu comecei a trabalhar com o Júnior e com a Keila, o Júnior ia dar aula. Só que o Pablo chamou ele para uma reunião e aí tava lá os alunos da Keila, mais de 500 alunos na sala, esperando a pessoa para dar aula. E o Júnior, consegue alguém aí que eu não vou conseguir dar aula. E aí eu fui falar com a Jéssica, a esposa do Nésio. A Jéssica, eu também estou em reunião, não posso dar. Aí fui falando, ninguém podia dar aula. Daí eu falei, Júnior, seguinte... Eu tenho um conteúdo aqui que eu tenho certeza que eu consigo ajudar. E daí ele falou, passa ali uma meia hora de aula e tal, vê se tu consegue meia hora e tá tudo certo. E aí pensa, eu caí de paraquedas dando aula lá pro pessoal, só que a aula foi tão top, e aí entrou essa parte de criança, a galera perguntando e tal, e aí a aula foi tão legal que o feedback dos alunos veio muito forte. E aí o Júnior me falou depois, cara, eu quero tu no meu ecossistema. Que eu tiver, digamos, de aula, eu quero que tu também dê e tal. E eu comecei a dar aula daí na mentoria daquele. Depois dei aula de vendas e negociação, até porque a galera não entende. Muitas pessoas querem vender mais, mas ela não entende que a venda começa no emocional. A venda não é... a venda é uma troca de emoção. Se a pessoa não estiver bem emocionalmente, dificilmente ela vai ser uma boa vendedora. Fora que as crenças dela interferem até para ela falar sobre produto e valor. Demais. Né? Porque demais. Às vezes ela analisa o cenário dela
financeiro. E aí, às vezes, ela tem vergonha de falar sobre preço e defender ali o valor, porque na situação, às vezes, que ela tá, aquele valor é tão exorbitante que ela fala, meu Deus, como que eu vou falar para a pessoa que vive custa uma escassez tão forte que ela não consegue nem passar isso para a pessoa, né? Então, interfere muito também a parte do emocional para vendas, e as pessoas não entendem isso. É verdade. Inclusive na internet, né? Porque hoje, na teoria, ninguém tá na internet para comprar nada, né? Em rede social, principalmente. Então, assim, se a gente usar aquele modelo, a moda antiga de venda, que é parecido com classificados, onde você vai ver preço, vai ver ali a forma de pagamento ou dados da oferta em si, isso acaba afastando os clientes em si, né? Então, se você não tiver um trabalho totalmente no emocional ali, na transformação do produto, dificilmente você vai ter você vai ter atenção naquilo, você vai ter uma atenção naquilo. É bem isso aí, Então, é outra área que eu ajudo o pessoal, é nessa parte. Que vem como consequência, né? A pessoa trabalhando o emocional, mas eu tenho também... Eu tenho um livro, na real, que eu fiz em 2016 porém, eu não sei ainda por que eu não publiquei, que é sobre vendas. Vai publicar aqui com a gente. Ele pega bem a parte de programação neurolinguística para as vendas, pega bem a parte da inteligência emocional para as vendas e pega algumas ferramentas também práticas para a pessoa entender qual que é o processo da venda. Então, ela vai analisando, a primeira etapa tá ok. Pô, que legal. Eu já fiquei bem curioso. Já vamos fazer um lançamento do livro do Salcedo. Porque é um assunto que eu... Top, opa. É um assunto que eu estudo bastante. Assim, por trabalhar com tráfego, é importante para mim saber o comportamento das pessoas. Sim. E olhando assim a parte de processo, se eu sei o comportamento que faz essa pessoa comprar, obviamente eu consigo traçar esse caminho e direcionar ela para compra. Então, é totalmente importante a gente estar identificando essa parte. Tem alguns gatilhos também, né? Que nem que ele falou da neurolinguística, neurociência. Tem alguns gatilhos que... Você falou de criança. Tem criança que consome também esse tipo de assunto? Não vejo muito no meu Instagram. Ainda não, né? Ainda não. Mas, que nem a Paula comentou, deveria ser aula primordial né? dentro das escolas, né, cara? No primário já tinha que começar a falar sobre isso. Porque, na verdade, para a criança procurar algo dessa busca de inteligência emocional, são os pais que têm que identificar. Sim. Porque a criança ela não sabe identificar que ela está sofrendo algum trauma, né? Diz que, eu não tenho certeza, até os 8 anos que a gente cria todas as nossas referências ali, não é? Chega até os 8 anos, é como se fosse a esponja, né? Tu absorve muito mais fácil, mas leva até os 14 depois também, tu identificando como referência as pessoas. Mas a parte intensa até os 8. E faz sentido, porque os adolescentes eles sofrem muito também, né? Assim, é uma transição, não sabe o que quer, onde quer, enfim. E pode ser muito vindo de traumas ali e crenças, né? Então... É por isso que muitas pessoas hoje têm um desafio, exemplo, de se posicionar na internet, de fazer stories e tal. Porque nós somos direcionados, né? Tem os direcionadores da identidade. Então, muita gente é direcionado pelo que os outros falam, né? Aí a pessoa vai fazer um stories, apaga. Eu vivia isso, né? Então, eu vivia, digamos, mas o que os outros vão achar? Mas e se eu me... Cara, a gente veio para ser livre mesmo. E quanto mais livre, mais pessoas tu vai realmente atrair, que vão se identificar, e vai ter pessoas que não vão conectar e azar. Tá tudo certo. Só que o pessoal fica nessa de querer agradar todo mundo, e aí não vai. A exposição em si, ela parece que força muito a gente a vencer, né? A ser obrigado a buscar esse troféu aí que a gente não necessariamente sabe o que é para cada um. Mas, exemplo, a gente posta algo e quer que tenha um maior número de likes e quer que tenha um maior número de comentários. E talvez essa necessidade desse resultado em si acaba afastando muito de estar dando o primeiro passo. E se tu for ver, a galera vive mais nessa pressão, porque se tu abre hoje o Instagram ou qualquer... Cara, é muita gente falando que você tem que dar resultado, você tem que fazer isso. Na real, você tem que ser. Você tem que ser você tem que entender só que a realidade de cada um é uma, né? Não dá pra gente usar a mesma receita em todas as panelas. Exato, cara. Em todas as panelas. O maior diferencial que nós temos. E resultado é muito relativo. De repente, eu atingir 1.000 pessoas, para mim tá ótimo. E sabe, atingir 100 mil pessoas é o meu resultado. Então, é muito relativo. A galera não cuida exatamente sobre isso. A nossa individualidade, que é o que nos faz únicos no planeta Terra, né? 7 bilhões e 800 milhões de pessoas
Ninguém tem a digital que tu tem, ninguém carrega a mensagem que você carrega. Então, no momento que a pessoa começa a entender isso, cara, ela começa a se tornar cada vez mais livre. Porque daí ela vai para cima. Tipo, nós três, a gente pode estar aqui e falar do mesmo assunto. Cara, vai ter pessoas que vão se conectar com a Aleph, vai ter pessoas que vão se conectar com a Paula, vai ter pessoas que vão se conectar comigo. Tem gente que não vai se conectar com ninguém. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Só que a mensagem que cada um carrega, ninguém vai poder falar por nós. Você é até melhor para explicar isso pra gente. Como é que foi esse emocional no cenário que a gente vive hoje, que é pandemia? Foi um pico absurdo de emoções, né? Como é que foi isso aí? Como é que é isso pra galera? Porque para cada um, essa crise, esse cenário veio de uma forma, né? E foi um momento que esse assunto ficou super em alta, né? Então, aumentou muito o caso de ansiedade nas pessoas e até depressão. E aí, por que vem isso? Entra muito pelo lado da pessoa ficar buscando informação, principalmente em TV, onde lá toca o terror, né? Morreram tantos hoje, tantos hoje, tantos hoje. E aí a pessoa fica na expectativa do que vai acontecer ali para frente. E no momento que tu começa a concentrar a tua expectativa lá só em futuro, ou a maior parte do teu dia fica ali, o que vai tirar isso? A ansiedade. Né? Ao mesmo tempo, as pessoas que queriam viver... se fosse no meu caso, dava palestra direto. Aí, do nada, fechou tudo. E eu gosto do presencial, eu gosto disso aqui, ó, contato, olho no olho. Do contato. E aí, o que acontece? Se eu ficasse preso, mas, cara, era tão bom quando tinha palestra, era tão bom quando isso era tão bom. Aí começa a me vir a questão da depressão, focada no passado, preso no passado. Então, aumentou esses dois lados, exatamente. A pessoa fica presa dentro de um lugar, pensando ou lá na frente ou lá atrás. E aí... Eu tava vendo até uns reflexos. O home office, que precisou ser totalmente usado aí nessa época, ele tende a aderir mais, né? A galera vai começar agora a usar mais esse modelo aí de serviço. Mas é algo também que é preocupante, né? Porque pessoas precisam de pessoas, né? Precisam desse contato. E aí a gente deixar esse contato de lado aí diariamente também é algo que não é tão benefício para a nossa saúde mental, né? Exatamente. Cara, eu sou totalmente favorável a voltar a galera estar junto, assim. A estar realmente trabalhando. Porque a troca que tem é muito grande. Se tu for ver até por que eu vim ali para São Paulo, para a plataforma, não era pelo prédio em si. Porque isso aí tem em qualquer cidade, mas era pela energia que tinha no local, era pela velocidade que as coisas acontecem, cara, tem um problema aqui, já troco com a Aleph, já troco com a Paula e as coisas acontecem. Nossa, é bem curioso isso, então... que eu passei bastante, quando eu começava a comentar com meus pais, né? Quando eu vim para cá também comentava com meus pais que algumas coisas não estavam legal, que era, uma ajuda de custo, e a conta não fechava no final. E a minha mãe falava isso, falou, por que você não volta para casa? Você aprendeu bastante lá, evoluiu bastante naquilo que você estava fazendo, volta para cá que aqui você está mais seguro, né? E eu explicar que tá lá era tão importante quanto, sabe? Assim, vivenciar aquilo era importante, porque era um a mais, não era só aprender um domínio técnico, mas sim tá no meio dessas junto, pessoas, né? ter essa ambiência ali com pessoas ali, com o mesmo objetivo, com um propósito mais... direcionado. É massa. Realmente, isso aí faz total diferença. A ambiência, né? O local que você tá. E como que tá a sua relação com a sua família, depois que mudou tudo isso? Você trabalhava no banco e aí precisava da aprovação. E como que é hoje a relação com a sua família? Olha, evoluiu muito em relação a... Principalmente depois que eu casei. Quando eu cheguei aqui, eu tinha um trauma, assim, eu fugia de casamento. E muito era pelas experiências que eu tinha vivido dentro de casa. E aí, a relação com os meus pais está totalmente diferente. Hoje, eu vejo eles me pedindo muito conselho em relação a algumas coisas que eles vão fazer no dia a dia deles, principalmente a minha mãe. Com os meus irmãos também está muito legal. Então, mudou totalmente, assim, e vai muito pelo posicionamento que eu tomei, sabe? De não deixar... com certeza, eu devo honrar a minha família, meus pais, né, ali principalmente, mas não deixar isso interferir naquilo que eu tenho de intuição, que daí já entra na esfera do espírito, né? A nossa intuição. E aí tá tudo certo. É uma relação que está cada vez melhor, sim. Que bom. Eu creio que eu estou abrindo portas assim para que mude não a realidade só da minha família, pais e irmãos, assim, mas de
de gerações ali, de todos os Salcedos e Moraes. Pô, que legal. As palestras presenciais voltaram já? Como é que tá essa agenda aí do Salcedo atualmente? Voltaram. O que acontece? Eu tenho uma imersão que é chamado Livres, e nessa imersão são 4 etapas de transformação. Cara, eu vou falar das etapas, que é bem rapidinho. Não, fica à vontade. Mas o que acontece lá é muito mais que isso, sabe? É um negócio que é difícil de explicar aqui. Mas a primeira parte é tudo muito prático. Eu sou uma pessoa muito prática. Então, eu trouxe aquilo que me transformou para dentro dessa imersão. A primeira parte, a pessoa vai tirar da cachola, assim, vai tirar da cabeça, vai passar para o papel. A vida que ela quer e um detalhe muito importante, a vida que ela não quer, que muita gente não se liga. Então, ela vai começar a clarificar isso. E aí, no momento que a pessoa já começa a clarificar, isso é o quê? É tirar ela do ritmo hipnótico, é tirar a pessoa da alienação, é desligar o piloto automático. Então, ela começa lá, a vida que ela quer, a vida que ela não quer. Ok. No segundo ponto, que ela já sabe a vida que ela quer, o que vem impedindo ela, então, de ir além? E aí a gente vai na raiz. Não é qualquer um que tem que estar lá, porque a gente vai mexer em coisas que talvez a pessoa não quer mexer. Só que depois que mexe é para uma liberdade. Né? Vai ter a dor ali no momento, mas é para algo maior ali na frente. Então, segundo ponto é identificar o que tem travado os seus resultados. E aí a pessoa vai colocar lá. No terceiro ponto entra a parte de ressignificar. Entender sobre o que muita gente não entende. Emoções e sentimentos. A raiva pode vir, mas a raiva é o que dentro de mim? Emoção ou sentimento? O medo pode vir, mas o medo é o que dentro de mim? Emoção ou sentimento? É uma emoção. É uma emoção. É uma emoção. Só o detalhe, o que tu vai fazer com essa emoção? Aí tu pode escolher. A emoção ela vai vir de maneira natural. Se entrar um leão aqui na sala, cara, nós 3 não vamos ficar parados. Alguma coisa vai acontecer dentro de nós. Essa é a emoção. Mas o sentimento é nós que vamos escolher. Qual o sentimento que eu vou ter? Minha esposa derramou café em mim. Puf, explodiu a raiva. Mas o que eu vou fazer com essa raiva? Tem gente que passa o dia inteiro chateado e estraga o dia dele. Um sentimento. Mas eu posso escolher outro sentimento. De compreensão, um sentimento de perdão. Perdão é um sentimento. Somos nós mesmos que vamos definir esse caminho, né? Não é totalmente o automático como a gente pensa que é, né? O perdão é um sentimento. É por isso que a galera fala que você pode escolher perdoar. E por isso que é libertador. Então, terceira fase do negócio, a gente vai ressignificar. Você vai entender, vai ativar a sua parte emocional. Né? Vai separar emoção e sentimento. Ressignificar, e aí a quarta etapa é o que depois de tu entender tudo isso, o que você vai fazer? E aí a gente entra para um plano de ação. Então, por isso que é muito clarificador e é por isso que dá muito resultado. Quem passa por lá, é incrível o que acontece assim, na vida das pessoas. E já leva a ferramenta para casa e leva tudo que tem de material lá para ela poder revisar e já direcionar a vida mesmo para coisas maiores. Muito show demais. Eu tô bem contente. Livres. Pro futuro aí, tem planos aí que o Salcedo aí tá esperando aí pros próximos anos aí, porque agora é um mindset completamente diferente aí, sim, né, cara? Muita coisa mudou aí na sua vida aí. O que você tá almejando aí, mais ou menos, aí seriam os seus próximos projetos aí? Cara, entra em diversas áreas nesse ponto, né? Em relação ao casamento, eu e a Aisha, a gente tem sim um desejo muito grande de trabalhar com casais também, porque a gente passou, principalmente naquele período que eu estava me entendendo, eu fui totalmente transformado. Tipo, pensa num cara chato e enjoado que eu era. Então, eu fui totalmente transformado. Não que hoje ainda não seja em alguns momentos com a Aisha, mas a gente pensa em trabalhar com casais. Nós estamos empreendendo aqui também. A gente adquiriu uma franquia aqui em Alphaville, de harmonização, na real é da parte da odontologia para a Aisha. Em relação ao conteúdo e a que eu trago de transformação, eu quero demais exponencializar tudo isso. Né? Ainda não tenho exatamente como vai acontecer, mas eu já sei que vai ser algo muito grande. Por quê? Porque eu vejo o resultado que o pessoal tem e pelo que o feedback que eles dão no Livres mesmo, eles falam, cara, isso aqui é muito barato. Perto do que eu tô tendo aqui, tipo de gente já ter passado por diversos cursos, diversas imersões e receber feedback que tá barato demais. Eu sei que só falta as pessoas conhecerem para entender o quanto podem se transformar. Mas
A minha ideia, cara, é me tornar referência realmente nessa parte de desenvolvimento humano, né? Principalmente direcionado para a inteligência emocional e espiritual. Cara, é legal demais, né? A gente olhar assim e ver que essa tomada de decisão que você teve aí nem faz tanto tempo e a quantidade de coisas que estão acontecendo aí mudou nesse demais, período cara. aí. Mudou demais. Há um ano atrás, eu nem imaginava, tipo, tá morando aqui e ainda mais tá, digamos, já com negócios aqui, sabe? Sim. Então, aconteceu muito pelas decisões, né? Com pessoas que você admirava ainda, né? Isso é o mais bizarro ainda, né? De estar negociando e tá aí com pessoas que pra gente era tão distante assim e hoje é super próximo. Salcedo, cara, tô bem contente de você ter vindo aqui, ter participado desse podcast com a gente. Pra gente encerrar e concluir um pouco mais, eu queria que você desse uma dica para aquele casal, para aquela pessoa aí que tá um pouco perdida, né? Nesse período aí do que a gente vem vivendo agora e uma visão sua aí para tá dando uma direção para essa pessoa aí que não sabe exatamente o que fazer da vida e qual é essa dica que o Salcedo daria. E também te agradecer, cara, mais uma vez. Brigadão por ter vindo. Obrigado, né? Antes de mais nada, muito obrigado. Eu também fiquei muito feliz e me sinto honrado em estar aqui com vocês. É muito especial mesmo, assim. Tô muito em paz e com o coração muito alegre também. Cara, o que eu posso dar de direcionamento mesmo, assim, quem estiver ouvindo neste momento, é cuidar de 3 esferas da vida. Essas esferas são as esferas que levam qualquer pessoa ao sucesso. E o sucesso é muito relativo para cada um. Mas ao sucesso que você quiser, você dando atenção a essas 3 esferas, você vai conseguir atingir. Eu não vou dizer tranquilo, porque tem muito trabalho a ser feito. Mas entra na esfera do corpo, da alma e do espírito. O corpo é onde vai estar você cuidar da saúde, alimentação, descanso. E isso vai te dar energia para você ir para a alma. E na alma vai estar a nossa mente, na alma vai estar os nossos bloqueios, na alma vai estar o nosso entendimento. E a parte do espírito, que você também precisa cuidar, porque ali está o manual de tudo que você precisa para evoluir e o espírito vai te dar o direcionamento. Então, corpo te dá energia, a alma te dá o entendimento e o espírito te dá o direcionamento. É esse recado, né? E vai para cima, porque a gente pode muito mais do que a gente imagina. Pô, massa demais. No Instagram, como é que a galera encontra lá o Salcedo? Para seguir no Instagram é Alex Salcedo Oficial. É @AlexSalcedoOficial. Pô, eu aprendi demais aqui, a Paulinha aí. O que você achou, Paulinha? Nossa, foi incrível. Eu queria te agradecer também. Eu vou ficar esperando o seu livro. Show. Vai fazer o lançamento aqui no podcast, hein, Eulalio? O que você acha? Eu quero mudar o nome dele. Tava Master Training. Não fala o nome. Oh, foi mal. Não, porque senão vai que alguém compra a sua ideia. Entendi. E ali vai ter muita coisa também. Eu trago um estudo do Barack Obama. Olha, que legal. Então é muito legal, porque se for ver, 2007, ninguém conhecia quem era o Barack Obama. Então ele foi preparado para ser presidente dos Estados Unidos. Onde que ele foi preparado? Tom de voz, gestos, postura, linguagem corporal. E esse cara, conhecia Barack Obama antes dele ser presidente? Não. Ninguém conhecia. Então ele foi preparado. E aí tem esse estudo para a gente aprender. E ele é o pai do rapport. Assim, eu trago imagens dele dentro do livro, mostrando como ele se portava com as autoridades. E aí ele entra no mundo da pessoa e depois que ele entra no mundo, ele consegue trazer para qualquer lado. Aí tem rapport, tem backtrack, tem linguagem corporal, linguagem não verbal, tudo como que a pessoa consegue. Já quero mais agora. Já quero mais. É muito bom. Top demais. É que nem nós aqui, a gente está em conexão, por quê? Porque os 3 estão com a coluna encostada no mesmo formato e se tu reparar, a gente está levemente balançando. Então, a gente está numa conexão incrível aqui. Pô, que legal. Show demais. Obrigada, viu, Salcedo. Pra galera que ficou com a gente até agora, também espero que tenha sentido essa conexão aí. Esse foi mais um episódio do nosso AP7 Podcast. Galera, brigadão, tamo junto. Aquele abraço. Valeu, tchau, tchau. Falou.